strong. Olá pessoal, então na outra aula eu mostrei o que acontece quando você tem uma imagem como padrão e você quer seguir o posicionamento dessa imagem. Olha, então nós utilizamos o Ctrl Net, que já está instalado aqui no Stable Diffusion. Eu simplesmente clico em Enable, arrasto a minha imagem que vai servir como base, escolhi aqui o Depth, que ele tenta deixar a imagem bem parecida, e executei. Vou tentar executar agora com o cabelo branco. Olha. Vamos ver como que vai ficar a imagem. Então, só adiantando, tem vários tipos aqui, olha, de pré-processamentos, mas a ideia do ControlNet é que você coloque uma imagem aqui e o Stable Diffusion tente gerar a sua próxima imagem seguindo a pose dessa imagem. Olha lá. Então, cabelo branco, e ela tenta seguir a pose da imagem. Tem vários estilos aqui, vocês vão ter que testar cada um para ver qual que é o mais legal para vocês. Eu utilizo muito o Depth, que é para pegar uma característica parecida com a imagem, porém eu utilizei bastante também o Open Pose, e esse aqui é bem legal, porque ele vai tentar pegar exatamente a pose, mas ele não vai se importar tanto com a imagem que está vindo. Ele vai tentar buscar por essa pose. Então, eu tinha utilizado o Depth, que ele tenta pegar o posicionamento da imagem, mas ele tenta olhar um pouquinho mais para a imagem também na hora de gerar uma nova. Porém, o Open Pose, vou executar ele, vamos ver a diferença dele. Então, nos meus testes, o Open Pose ele mantém a pose muito bem, porém, ele não vai se prender tanto nas características da imagem que eu estou enviando. No caso de cores, no caso de detalhamentos, ele vai se importar mais com o posicionamento. Então acredito eu que o Open Pose vai gerar uma imagem bem diferente das anteriores, porém com um posicionamento parecido. Olha lá. Então, como que eu sei que ele gerou uma coisa um pouquinho diferente das anteriores, Vocês podem perceber que todas as anteriores, olha, elas tinham uma blusa branca, Elas tinham uma blusa branca e as características eram um pouquinho mais parecidas. No caso do Open Pose, ainda ficou um pouco parecido, porém ele mudou a cor, E se eu colocasse outras muitas características no Open Pose, ele ia manter exatamente a pose que eu coloquei, mas ele não ia se importar tanto com a foto. O que dá para entender é que assim, claro que ele vai ficar um pouco parecido porque a gente está utilizando esse modelo. Esse modelo foi treinado com alguns tipos de imagens, de rostos, Então as fotos em si elas saem meio parecidas com esse modelo. Só que a diferença é que quando você envia uma imagem aqui e utiliza o método Cane ou Depth, ele vai tentar olhar para essa imagem e colocar características da imagem. Ela não vai ficar tão diferente da imagem. Agora, quando você coloca o Open Pose, realmente ele vai pegar só o posicionamento e ele vai tentar fazer uma coisa nova. E aí você pensar, mas por que eu vou querer uma coisa diferente da imagem, Se eu tenho uma imagem legal. É porque às vezes você não tem uma imagem que está legal. Às vezes você tem só uma pose que está legal, mas não uma imagem. E aí você quer tentar pegar apenas a pose para gerar uma nova. Então na próxima aula a gente vai fazer uma imagem muito ruinzinha, a imagem mais porcaria que a gente conseguir. Eu vou fazer aqui uma imagem de Paint e com a imagem de Paint, usando o Open Pose, nós iremos gerar uma nova foto aqui muito mais bonita. Então espero todos na próxima aula.